Olá pessoal, essa é a nossa aula 12, tema B. Estamos falando de robótica e vamos dar uma olhadinha rápida nos tipos de programação de robôs industriais. Bom, a programação de robôs, basicamente dois tipos. A offline, onde a gente usa uma linguagem de programação, ou um sistema CAN, um software que auxilia na programação. Ou a programação online, onde a gente pode fazer o uso da Teaching Box ou Teach Pendant, ou ainda fazer a movimentação direta do robô. Ele entra no modo de leitura dos sensores e todo movimento que você fizer no robô, ele vai gravando. Bom, o Teach Pendant, ou Teaching Box, ou painel de controle manual, se você preferir, tem essas aparências. Cada robô tem o seu modelo e fica bastante claro o botão de emergência, esse vermelhão que aparece aí. Nesse modelo da direita, que é muito comum dos modelos mais modernos de robô, existe um sistema de segurança para a operação do robô, não para programação. Quando você está no modo de operação, você está movimentando diretamente o robô, você tem que pressionar um botão, nesse caso com a mão esquerda, a meio curso, ou seja, não pode apertar tudo nem soltar tudo. Qual que é a ideia? Se alguma coisa acontecer de errado, você vai tomar um susto. E normalmente o ser humano tem dois tipos de reação quando toma um susto. Alguns travam, ou seja, se a pessoa travar, ela vai fazer mais força, vai apertar o botão até o final do curso e ele vai travar o robô. Algumas pessoas largam tudo e saem correndo. Então essa pessoa vai liberar o botão e vai travar o movimento do robô também. Então o robô só vai se mover se o botão estiver meio apertado. Mais um modelo, novamente ali em cima o botão de emergência. E essa figura representa a programação do robô através de uma Teaching Box. Qual que é o processo? Você posiciona o robô usando os comandos do painel numa primeira posição e guarda as coordenadas dessa posição. Movimenta ele até a outra posição e guarda as coordenadas dessa posição. Movimenta para outra e guarda as coordenadas, e assim por diante. Essa outra figura já está ilustrando a programação do robô na forma de movimentação direta. Como eu já citei antes, o robô entra em modo de leitura dos sensores. Então, quando você movimenta os eixos do robô, ele vai gravando tudo aquilo várias vezes por segundo. Aqui um outro exemplo. Observe que nesses dois casos, a atividade que está sendo programada é a pintura por pistola. Então, quem já pintou usando uma latinha de tinta spray, deve saber que é difícil pintar. Normalmente, se der bobeira, vai escorrer tinta. Então a pintura não é uma coisa simples de se programar. Vai até o ponto A, vai até o ponto B, vai até o ponto C e assim por diante. Tem que ter uma experiência, uma movimentação, que não é só para cima e para baixo, mas inclinando para cima, inclinando para baixo. Então é algo mais complexo. Então uma forma mais simples de programar é pegando um especialista em pintura e fazendo com que ele faça a pintura de um modelo. Quando um robô está programado, isto significa que está armazenado uma série específica de movimentos na memória do computador. Este engenheiro está programando um robô para executar uma completa série de movimentos envolvendo 4 tijolos e 3 ovos. A programação geralmente consome muito tempo e se resume a nada mais do que marcar pontos no espaço. Usando a Teaching Box. A cada ponto corresponde um número, que é armazenado pelo computador. O braço do robô é, então, instruído a mover-se de ponto a ponto. A gente observa que é um robô cartesiano, 3 movimentos lineares. Depois que todos os pontos foram definidos, chega o momento de colocá-los todos juntos e ver o que acontece. Qualquer erro é fatal. Daí a importância de usar um software de simulação. Se você esquecer um sinal, ou inverter um sinal, trocar um número, trocar um ponto por vírgula ou algo parecido, a simulação vai mostrar esse erro básico. Bom, falando das linguagens de programação. Basicamente, cada fabricante desenvolveu uma linguagem específica para o seu modelo de robô. Então é uma confusão grande. Vamos ver alguns nomes de linguagens.
Carel2, Carel3, Arla, TL1, Rapid, Slim, ACL, Inform 1 e 2, AS, PDL2, TP, Pure, Fara, V e V+, MMBasic, Val e Val2, AL, RBasic, RobotBasic, JARS, RISE, AML, MCL, Robex, Help, Rail, AutoPass, Wave, Point, Mal, sigla, Rapt, ou seja, é uma bagunça tremenda que lembra muito isso aqui. O que vem a ser isso? A Torre de Babel, onde ninguém se entendia. Diferente das linguagens CNC, que basicamente tem 2 ou 3 padrões no mundo todo, na robótica é uma Torre de Babel realmente. Bom, vamos ver alguns exemplos de algumas linguagens só para ter uma noção da escrita. Comando move go1, ou seja, esse go1 é uma variável que tem uma coordenada armazenada dentro. Esse comando vai movimentar para as coordenadas desse go1. Moves go2, ou seja, acrescentou o S que vai movimentar em linha reta para a coordenada armazenada nessa variável. Lembre-se que quando a gente viu no sistema de planejamento de trajetória, a gente pode fazer o movimento pelas juntas ou o movimento pelo plano cartesiano, onde a gente consegue fazer linhas retas. Então esse comando move está movimentando diretamente as juntas e o moves fazendo a cinemática inversa no ciclo. Move via 1 vai passar pelo ponto via 1, que é uma coordenada que está armazenada também nessa variável, e move para go3, ou seja, vai passar por via 1, não vai parar lá, vai só uma coordenada de passagem e chegar no ponto meta 3. A mesma programação na linguagem AL. Move gearm to go1, ou seja, gearm é o braço e a variável go1 tem as coordenadas meta do ponto 1. Move gearm to go2 linearmente. Move gearm to go3 via a coordenada via 1. Exemplo em RobotBasic. Então, a linguagem Basic, normalmente as linhas são numeradas. Então, move para esse ponto 1, move em linha reta para o ponto 2, abre um sisteminha para indicar que vai ter que fazer uma passagem por alguns pontos, no caso, o ponto via 1, e vai fechar chegando no ponto meta 3. Então ele teve um CP on e um CP off. Ele abriu o sisteminha de movimento contínuo e fechou ali embaixo. A linguagem AML é bastante simples. Foi desenvolvida pela IBM. E o movimento absoluto que ocorre em relação à origem do sistema de coordenadas é simplesmente pmove as coordenadas x, y e r. O que vem a ser esse r? É a rolagem da garra, o ângulo roll. O movimento relativo, ou seja, em relação à posição atual da garra, é dpmove, um delta pmove. Então você entra com o delta x, o delta y e o delta, o ângulo roll. Você pode aguardar t segundos com o comando delay. Você pode subir o eixo Z com up, descer com down, fechar a garra com grasp e abrir a garra com release. Então é uma linguagem bastante simples e todo o programa termina com end. E é justamente essa linguagem que a gente vai aprender daqui a pouco. Até mais!